Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo, eu tô muito feliz que você tá aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Pauliana Quadros, sou professora de língua portuguesa e o motivo da minha felicidade é a gente poder continuar juntos, né, manter contato aí, toda essa situação que a gente tá passando no país, no mundo inteiro. E a gente tem esse encontro pra gente saber que a gente não tá sozinho nessa situação, que tudo isso vai passar e que a gente segue firme e forte. A gente não pode esquecer dos nossos objetivos, esquecer de quem somos, de onde queremos chegar, certo? E hoje eu tô aqui para falar com vocês, né, sobre o assunto, sobre a área de língua portuguesa, né, que é o assunto que eu tanto amo. E, enfim, sou professora de língua portuguesa, como eu falei pra vocês. Já pude gravar um vídeo no Instagram, na verdade não um vídeo, né, mas uma live. E algumas pessoas estiveram presentes e foi uma troca bem bacana, a gente discutiu sobre gêneros digitais. E hoje eu tô aqui, né, a gente tá tentando aí, a equipe do portal tá tentando uma outra dinâmica, então, na verdade eu tô gravando esse vídeo e depois vocês vão ter acesso. E como um vídeo gravado, ele tem suas diferenças, né, das condições de produção, ou seja, foram milhares de tentativas e erros até vocês chegarem aí à versão final, passaram por algumas edições, enfim. E veja que até a questão de, né, qual é, já que hoje eu vou falar sobre condições de produção, até a questão da gente pensar uma live, né, uma aula presencial, ou mesmo uma aula gravada como essa está sendo, altera. Porque no caso de uma aula gravada, o que a gente tem de ponto positivo é que mesmo as pessoas não precisam estar online naquele exato momento. Então, vocês que não estão podendo ver agora, por isso eu vou falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar vendo isso, mas em algum momento você vai estar vendo e isso já me alegra. Né, saber que a gente se encontrou em alguma circunstância da sua vida e que isso possa ser produtivo para você, tá certo? Mas qualquer dúvida que continuar, me procura o pessoal da equipe, não fica com a dúvida para você, até porque isso eu sei que é uma aula à distância, mas a gente não precisa estar distante, a gente tá junto nessa, beleza? Então vê. Hoje eu vou falar sobre o texto, que é a materialidade da língua portuguesa, né? Não tem como a gente falar sobre essa disciplina sem falar sobre o texto, porque ele é o nosso objeto de estudo, tá? Assim como eu não posso pensar em geografia sem pensar no mundo, né? Eu não posso falar de biologia sem pensar na vida, né? Então eu não posso falar de língua portuguesa sem pensar no texto, na sua materialidade. E hoje eu tô aqui para refletir sobre como o texto ele está relacionado a um contexto. A gente sempre pensa nisso, né? Ah, o texto, contexto. Não, você tem que levar em consideração o contexto. Mas que contexto de produção é esse? Até que ponto ele interfere no sentido daquele texto? Eu preciso conhecer esse contexto? Não, e se eu não souber? Então vamos discutir algumas coisas a respeito disso, pode ser? Vê, primeira coisa que eu preciso falar é que no final do ano você vai fazer uma provinha lá maravilhosa do Enem, e dentro da prova do Enem você vai se deparar com a prova da melhor área, que é linguagens, códigos e suas tecnologias. Se você pensou em outra, você pensou super errado, beleza? Vê, linguagens, códigos e suas tecnologias. Primeiro a gente vamos refletir sobre a própria nomenclatura dessa prova. Então tem lá linguagens, e não, a pessoa não errou, é linguagens assim mesmo, no plural. Então como vocês já viram, né, já devem ter discutido em algumas aulas, as linguagens, elas são a forma, né, de acesso que a gente tem ao mundo. É a forma como eu me expresso, a forma como eu interajo com o meu outro, a forma como eu me comunico, tá? Então, assim, existem diversas linguagens, assim mesmo, no plural. Então, as cores, né, elas representam pra gente algo, elas trazem uma simbologia. Então, não é à toa que no final do ano as pessoas ficam, com que cor eu vou, o que é que eu quero para o próximo ano. E isso tem uma representação, né, na nossa sociedade. As cores, elas têm uma representação. Então, se você tá de luto por alguém, se você, né, alguém morreu, você vai usar a cor preta, né? Se você for fazer vestir lá arco-íris, alguém vai achar que você está sendo sarcástico, você está comemorando a morte daquela pessoa. Na nossa sociedade, entende-se que é o preto como um sinal de luto. Né? Já em outras sociedades, como a mexicana, por exemplo, eles têm lá o Dia de los Muertos, em que eles vão, na verdade, ao invés de celebrar a morte, eles vão celebrar a vida. Né? E aí é uma outra forma de encarar isso. E aí eles entendem que eu vou celebrar tudo que aquela pessoa construiu ao longo da vida e que aquele é o momento de uma festa. Bom, e aí eles já vão utilizar de outras cores e tudo mais, bem semelhante ao nosso carnaval. Mas aí já tem uma outra simbologia, veja, através das culturas, as situações também mudam, né? Então a forma como eu crio os meus códigos, e aí a gente entra linguagens, códigos, né? Vão ser diversas, certo? Então eu tenho aí diversas formas de representar uma coisa. Então através das cores, através dos símbolos que eu faço, né? Sim, não, beleza, né? Liga pra mim. Então eu utilizo símbolos
né, para poder representar uma determinada coisa. E a gente se comunica nesse sentido de comunicar, tornar comum o meu mundo ao seu mundo, né? A gente entra em um processo de comunhão, de compartilhamento. E aí, quando eu consigo estabelecer essa comunicação, a gente vai ter um diálogo, a gente vai ter uma construção, certo? E isso se faz através da linguagem. Para eu poder fazer isso, a gente precisa compartilhar essa mesma linguagem, esse mesmo código. Porque se eu estiver falando uma coisa e eu estiver falando em um código que você não domina, né, a gente não vai conseguir estabelecer uma comunicação. A comunicação não vai ser eficaz. Então, a gente precisa estabelecer através de partir do mesmo código. E esses códigos, eles são construídos através de tecnologias diversas, né? E quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando só nesse formato aqui digital que você está me assistindo agora, mas o lápis, ele também foi uma tecnologia criada pelo ser humano, né? Que é um processo de um facilitador desse processo comunicativo, tudo bem? Então, vejam, a gente tem diversas linguagens, né? Os animais têm as suas linguagens, o meu cabelo, ele é uma linguagem, ele é uma marca, uma representação social, a roupa que eu uso, certo? Os adereços que eu coloco no cabelo, a cor do batom, né? A cor do esmalte, enfim, que inclusive tá saindo, por favor, não reparem. Mas, enfim, né? Tudo que eu produzo, né? Eu estou transmitindo mensagens que vão ser compreendidas através, enfim, de diversas formas. Não necessariamente na que eu pensei. Até porque a gente tá lidando com seres humanos. Então, uma das formas de produção de comunicação é a língua, né? Então, a gente vai ter a língua, né? Que a língua é um artefato humano, que ele é pré-construído, e ela pode se manifestar em algumas formas, né? Em duas modalidades, aliás, a oral e a escrita. Então, a gente vai ter textos orais, textos escritos e textos muitas vezes mistos, né? Que vão aí mesclar essas duas modalidades. Existem outras modalidades? Sim, eu posso, né, trazer aí uma imagem, né, uma imagem gráfica, né, utilizar elementos diversos, tipo imagem, vídeo, GIFs, enfim. Mas, pensando no processo de língua, né, então a gente tem a língua portuguesa é essa que eu estou oralizando agora, ou através da escrita. E aí, através dessa língua, eu vou criar, né, textos, ok? Tudo bem até aí? Então, a gente vai criar textos. Então, assim, o texto, ele é a menor unidade de sentido. Quando eu penso em texto, eu não penso só na extensão, ou seja, quão grande meu texto é. Então, se eu escrever 2 linhas, isso não é um texto, né? Mas se eu escrever 30 linhas, agora eu tenho um texto. Não, o texto tem a ver com sentido, tem a ver com condição de produção, e texto tem a ver com aquilo que eu quero transmitir para o mundo. Então, assim, se você entra no hospital e alguém fez para você, shh, né? Esse shh é um texto, porque o que ele vai simbolizar para você? Silêncio. Aqui é uma aula hospitalar e é preciso fazer silêncio, né? Então, essa unidade, sozinha, ela conseguiu produzir um sentido. Se você tá num prédio, está todo mundo correndo, fogo, fogo, né? A entonação, a cara da pessoa, a expressão que ela fez de medo, junto com o ato dela estar correndo, tudo isso produziu um texto para você e, né, acessou aqui o seu cognitivo, você sabia que você precisava sair dali imediatamente. Então, texto tem a ver com condição de produção e com sentido, né? Em que processo comunicativo, social eu estou inserido. Então, quando eu consigo pensar nisso, eu vou ter um texto, né? Bem, então assim, passado isso, a gente sabe que texto ela é a menor unidade de sentido e que ele pode ser produzido de forma oral, de forma escrita, utilizando métodos diversos, utilizando recursos, que eu vou chamar aqui de recursos multimodais, ou seja, eu vou utilizar outros modos de linguagens, como a imagem, o vídeo, as cores. Ah, mas eu quero pintar o meu texto, mas eu quero aumentar a minha fonte, botar uma fonte maior para destacar uma palavra. Eu utilizo, a palavra ela nunca está sozinha, né? A palavra ela sempre é a palavra junto com o gesto, a palavra junto com o som, a palavra junto com a imagem. Então, assim, né, a gente não produz uma coisa assim tão preto no branco. Falando preto no branco, né? Mas assim, a gente produz junto, é tudo junto e misturado na realidade. Mas aqui eu tô me atendo mais ao texto, né? Pra gente poder aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Então, vejam, eu falei que texto é a menor unidade de sentido, certo? Só que, infelizmente, algumas pessoas ainda pensam no texto apenas naquele sentido mais estrito, de código. Porque eu falei pra vocês que a gente tem os códigos. Ah, então quer dizer que eles não são importantes? São, muito. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, a gente precisa partilhar de um mesmo código. Isso é fundamental. Mas entender um texto vai além de ficar na materialidade daquele texto, de entender apenas o código que está ali, por assim dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? Vejam só.
a gente tem um código, né? Que pode ser o código escrito, você tem lá as letrinhas, o alfabeto, A, B, C, D, E. Você tem um código, né, oral, você escuta A, B, C, e você tem uma imagem tanto escrita, visual, como uma imagem acústica, sonora. Você ouve aquela palavra, cadeira, você sabe o que significa, você acessa um conhecimento, né? Ou você lê aquela palavra no papel, escrito cadeira, e você acessa o conhecimento. Tudo bem. Né? E aí, o que é que algumas pessoas compreenderam ao longo dos anos? Que escrever seria, portanto, um processo de codificação. Quando eu escrevo, eu estaria colocando aquilo em um determinado código. Aquilo que eu quero dizer, eu estou codificando. E a pessoa que leria, por sua vez, ela estaria decodificando, ela estaria fazendo um movimento inverso. Ela partiria daquele código para conseguir compreender. Certo? Tudo bem. Não tem nada de errado, né, pensando nisso. Mas a gente tem que pensar que o processo de comunicação e interação, ele vai mais além, né? Eu não estou falando de máquinas, então não é uma máquina que você joga um código e se tiver tudo certo, a gente torce para que esteja, ela vai funcionar de uma determinada forma e vai reagir de um determinado jeito. Não, eu estou falando aqui de pessoas. E quando eu falo de pessoas, você não vai apenas decodificar, mas você vai imprimir naquele texto sentidos, valores, opiniões, pensamentos, entende? Da mesma forma quando você escreve de um determinado ponto de vista, você escreve de um determinado tempo, de uma determinada sociedade. E aí chega onde eu queria, né? Que é pensar que nós estamos situados em um tempo, né? E um espaço que eu falo geográfico mesmo, né? Então aí a gente vai ser marcado por essas condições de produção. O que não quer dizer que eu seja presa, limitada, que eu não possa transitar, que eu não possa exercer a minha criatividade. Mas os meus valores, os meus princípios, os meus pensamentos, eles estão fortemente, digamos assim, sofrendo uma tendência por o lugar de onde eu venho, as condições que eu tive na minha vida, quem eu sou e como eu me formei. Então, eu faço parte de uma sociedade, né? Quando eu falo aqui pra vocês, não é apenas a Poliana que vocês estão vendo aqui nesse momento. Eu falo como uma Poliana que fez parte de uma escola, que teve determinados amigos, né? Que vem de uma determinada família, que teve acesso a um determinado conhecimento. Então, assim, eu falo por um construto de coisas que me construíram e que me marcaram na minha vida. Claro que eu tenho uma identidade, claro que eu tenho meu pensamento crítico e eu tenho a minha individualidade, né? Óbvio, mas eu não posso negar que todos esses discursos que me antecedem fazem parte de quem eu sou. Então, eu sou marcada pelo lugar que eu pertenço, pelo tempo que eu pertenço. Então, assim, nós somos marcados pelo tempo, pela história, pela sociedade. Então, pensando nisso, quando a gente lê um texto que falaria sobre um tema, um tabu na nossa sociedade como a traição, uma coisa é pensar nesse tema do ponto de vista de uma sociedade monoteísta, né? Monoteísta? Ou pensar numa... Desculpa, dei um lapso aqui de memória. Ou pensar numa sociedade politeísta, onde homens tinham várias mulheres, entende? Então, a forma de conceber o amor, a forma de conceber a traição vai ser diferente, né? Então, a gente vai ter aí manifestações diferentes. Então, para poder entender e acessar aquele texto, eu não posso olhar com óculos do minha sociedade, entende? Eu tenho que refletir sobre que contexto de produção aquele texto foi escrito. Então, quando a gente vai para a literatura e a gente pensa em textos mais antigos, assim, para eu entender, né, José de Alencar e para eu entender o romantismo de José de Alencar e a forma como a mulher foi pintada naqueles livros, né, a forma como ele estabelece aquela noção de mulher casta, pura, né, que teria todo um ideal ali inalcançável, um ideal de beleza, um ideal de comportamento. Quando eu penso isso no nosso tempo presente, é uma mulher que não me representa. É uma mulher que não faz mais parte da nossa sociedade. Mas para eu compreender a importância do romantismo enquanto uma escola literária e como um projeto, né, nacional acima de tudo, um projeto que queria instituir uma literatura que fosse de cunho nacional, eu preciso entender qual era o sentido de mulher que cabia para aquela época, né? Porque senão eu vou tender a olhar aquele texto com a ótica do presente. E aí a gente vai entrar aí em um processo meio complicado, né? Então eu preciso compreender um pouco disso. Então quando eu olho para um texto moderno, né, então eu pego aí o modernismo, eu pego textos do dadaísmo, por exemplo, do cubismo, né, eu vou olhar para aquilo e vai me causar certo estranhamento. Se eu não compreender qual era a intencionalidade daqueles autores, daquele movimento, daquela situação, talvez eu não compreenda na sua totalidade. Eu tô querendo dizer que vocês não vão compreender nada? Claro que vai.
Mas quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho acesso a esse conhecimento sócio-histórico, cultural, político, tananã, mais fácil eu fico de compreender a totalidade daquele texto, de me aproximar pelo menos. Porque compreender a totalidade a gente nunca vai compreender, né? Só se a gente fosse o autor propriamente dito. Mas a gente consegue se aproximar, entende? Então, quanto mais eu entendo sobre as condições de produção, maior vai ser o meu excedente de visão sobre aquele texto. Então, o que estou querendo dizer? A gente sempre acessa um texto, né, pelas nossas percepções de mundo. Então, quanto mais eu me aproximo da percepção daquele texto, de compreender o seu sentido histórico, seu valor social, mais eu vou me aproximar e entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer. Então, como assim? Vamos partir para alguns exemplos, né? Primeiro eu vou partir de um exemplo mais pop, mais próximo da gente, depois a gente vai aprofundar para alguns exemplos mais clássicos, por assim dizer. Então, semana passada, né, sexta-feira, estreou aí a 4ª temporada de La Casa de Papel, né? Maratonei, já tô aqui super ansiosa pra 5ª temporada, que vai demorar mais um ano, então não sei pra que eu assisti correndo, mais coisas da vida, tô muito curiosa, não consegui aguentar. E aí, não vou dar spoiler pra ninguém, nem me perguntem. E aí, o que aconteceu, né? Eu tive uma noção, tal, do que a série falava, coisa e tal. Só que aí eu fui assistir ao documentário que a Netflix lançou, mostrando as condições de produção daquelas cenas. E quando eu assisti ao documentário, eu pude ampliar o meu excedente de visão, que a gente chama. Então, entender alguns detalhes que poderiam me passar despercebidos. Então, quando eu entendo a fala dos diretores, a fala dos roteiristas, a fala do pessoal da filmagem, os detalhes que haviam por trás, da cenografia, tudo mais, eu vou ter um outro olhar para aquela mesma série. Aquilo que eu já tinha assistido antes como simples telespectadora, agora que eu tenho acesso às informações, embora algumas pessoas possam achar que estraga um pouco, porque gostam da ficção, mas enfim, pra mim me ajudou bastante a compreender e ter um olhar até mais apurado para aquela série, entende? Da mesma forma, foi uma outra série que eu tava assistindo, Las Chicas del Cable, que é As Telefonistas, também da Netflix, e aí falava sobre um contexto, agora na última temporada, sobre a Guerra Civil Espanhola. E eu não tinha muito conhecimento sobre, conhecimento histórico mesmo, sobre do que se tratava. Enfim, e aí eu fico pensando num professor de história, sabe, ou uma outra pessoa, um doutor, enfim, que em história, que estivesse vendo aquela mesma série, ele já ia pensar para um outro contexto, ele já ia olhar com outros fatos, ele ia olhar com outra lente. Entende? Então eu tive que procurar ir lá pro Wikipédia da vida, dar lá um Google naquilo, pra entender um pouco melhor. Quer dizer que eu não entenderia nada da série se eu não tivesse feito isso? Não, eu podia continuar na ignorância. Mas, entende? Eu vou conseguir chegar um pouco mais perto, entender a grandiosidade do que a série está querendo me mostrar, se eu for capaz de fazer isso. E o ser humano, cada vez mais, ele tem acesso a essa informação. Então a gente precisa fazer o usufruto disso. Né? Então, assim, os textos eles são marcados, sim, pelo tempo, pela história, pelas sociedades, né, pelo contexto de produção. Então, eu falei que eu ia partir de exemplos mais próximos da gente, acabei de falar das séries, e que eu ia puxar para uns exemplos mais tradicionais. Né? Então, vamos lá. Quando eu penso, né, na década de 60, aí nos anos 64, né, então, aí o que é que a gente tem? Para algumas pessoas, época de ditadura militar, né, regime militar. Para outras, contragolpe, tananã. Veja, até a nomenclatura que a gente dá, né, ele vai marcar uma determinada ideologia. Ele vai marcar o que eu penso sobre isso, né? Ele vai marcar o meu posicionamento político, ideológico, sociológico. Então, nós, seres humanos, não somos neutros, né? A gente não fala o que a gente fala por acaso, né? Então, a gente tem aí determinados pensamentos. E aí, quando eu pego os textos que foram produzidos nessa época, a gente teve uma época de extrema repressão, de extrema censura. E a arte, ela foi uma das formas, né, de resistência. E aí eu pego vários textos que foram produzidos nessa época e, enfim, se eu tiro desse contexto, a gente vai olhar eles por outra ótica. Né? Então tem lá Chico Buarque quando escreve, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, por um processo, né, de duas palavras homófonas, né, com o mesmo fonema, o mesmo som, eu poderia pensar cálice de vinho, como cálice, a taça, né, em que ele ia beber o vinho, mas, né, aí tinha um implícito, quando ele faz, pai, afaste de mim esse cálice, né, esse sentimento que todo mundo chega pra você e diz, cálice, 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 nasce você me deixa louco. Não, tô falando de Kiko, não. Tô falando do cálice, o verbo de calar, cala a boca, você não pode falar.
né? Você está sendo reprimido pelo sistema. E aí ele quer que afaste dele esse cálice, esse vinho amargo, como ele diz na música, que vem pela boca. E aí o vinho está no sentido metafórico. Se eu tiro esse texto do seu contexto de produção, eu vou entendê-lo de uma outra forma, né? Eu vou tirar, né, aquilo que ele quis dizer naquele momento. E aí eu posso gostar da música, posso gostar do som, mas quando eu compreendo eu vou um pouco mais além, entende? Né? Uma outra música dessa época que me marca bastante foi a de Geraldo Vandré, se eu não estou enganada, para não dizer que não falei das flores. E aí ele começa, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, né? E aí ele vai falar sobre esse sentido, né? Sobre que vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer, né? Não espera amanhecer, enfim. E esqueci agora, deu um lapso. Mas, enfim, ele fala sobre essa questão da separação do ser humano, de como tá todo mundo muito efervescente e tudo muito complicado, todo mundo se perdendo naquele contexto de guerra, de briga, de ideologias políticas. Quer dizer, mas somos todos iguais, né? Estamos, seja se a gente tiver de braços dados, seja se estivermos do mesmo lado ou não, né? Então, assim, vamos voltar para a nossa humanidade, vamos nos olhar como iguais. E aí ele fala sobre isso, sobre todo o contexto, tudo que ele vê na rua, todas, né, as escolas sendo bombardeadas, tudo tristeza. E termina dizendo, então vou falar, para não dizer que não falei das flores, né, eu vou falar sobre elas também, para não dizer que há coisas boas, que há poesia, que há música no meio disso tudo, né, a gente não pode esquecer. Então, para não dizer que não falei das flores, né, vou falar sobre elas também. Então, assim, entender esse texto fora do seu contexto, né, se torna bastante complicado, porque, assim, a gente vai acabar aprendendo apenas uma outra parte. E aqui eu lembro, né, de uma situação em que eu estava corrigindo uma redação e eu falei, um aluno perguntou, posso colocar uma música na introdução para contextualizar, para puxar para um assunto e tal? Pode, claro, né? Isso tem a ver com questão de interdisciplinaridade, que a competência 2 fala sobre isso, né? Sobre seleção de informações, né? Que a competência 3 também fala sobre isso, né? E sobre questão de ter um texto autoral, né? Sobre ter um texto autêntico, sobre ter um texto que você consegue mobilizar diversos conhecimentos em prol da discussão, da defesa de uma tese. Isso é muito legal, quando você consegue partir de conhecimentos diversos para refletir sobre uma temática e defender aquele seu ponto de vista. Só que o tema ele falava sobre a questão da deficiência, né, sobre a questão da inclusão social. E aí o aluno colocou essa frase, né, dessa música. Então dizia assim, somos todos, afinal como a música coloca, né, somos todos iguais, né, braços dados ou não. Então assim, somos todos iguais, não há diferenças, não importa se a pessoa é deficiente e tal, né, não pode haver exclusão na sociedade. Veja, foi legal a interpretação que ele teve e tudo mais, mas ele ignorou completamente o contexto que a pessoa escreveu aquela música, né? O contexto político que havia por trás, né? A música, tudo bem, que quando ele fala de igualdade, ele tá falando de igualdade ali, tudo bem, eu não tô olhando para a diferença física, mas ele fala mais além, ele fala de diferenças de pontos de vista, diferenças sociais, diferenças políticas, do momento político que o Brasil vivia, em que ele vivia dividido. Então, quando eu coloco as palavras na boca do autor e eu puxo para um contexto que eu tô querendo dizer, eu corro um risco, né, de me afastar tanto do que o autor quis dizer e ter a minha interpretação do texto de uma forma extrapolada, de uma forma que vai além. Porque tudo bem eu dar o meu sentido para aquele texto, né? Mas aí a gente corre o risco de extrapolar, de chegar a coisas que o autor nunca pensou em dizer, né? E aí isso é muito prejudicial quando a gente pensa na nossa sociedade, principalmente na era digital que a gente vive, que as pessoas podem recortar trecho da sua fala, pegar um trecho do que você falou, do que você escreveu e usar em um outro contexto, entende? E você diz, não, mas eu não quis dizer isso, eu nunca pensei por esse sentido. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente parte de um exemplo, né, real, né, porque eu vejo muito esses exemplos nas redações do Enem, né, então assim, né, usa lá de acordo com Platão, de acordo com Sócrates, certo, mas em que livro ele escreveu isso, em que época, né, se encaixa para a nossa sociedade, a gente pode fazer uma ponte, se puder, faça. Entende? Então, assim, da mesma forma que acontecia lá, de maneira semelhante, pode-se pensar a sociedade brasileira, né? Da mesma forma eu vejo com alguns filmes que as pessoas utilizam nas redações
Então, por exemplo, um tema como bullying, aí a pessoa pega aquele livro, né, que tem um filme homônimo do mesmo nome, né, que é aquele Extraordinário, escrito por R.J. Palácio, não sei se pronuncia assim, enfim, tô abrasileirando o nome dela. E aí o filme, o livro, né, falam sobre um menino que tinha o rosto deformado, e aí ele não queria ir pra escola, e quando ele vai pra escola ele começa a sofrer bullying e tal. Então a pessoa coloca aquilo na introdução e fala, né, que da mesma forma acontece... Veja, eu preciso lembrar que é um contexto estadunidense, então você pode falar assim, que é de maneira semelhante, entendeu? Embora se passe, né, no contexto dos Estados Unidos, essa situação ela não é restrita, né, esse país, pois acontece da mesma forma em outras sociedades, como por exemplo a brasileira. No Brasil, o número de aumento, né, dos casos de... O aumento do número de casos, né, do bullying vem crescendo cada vez mais, vem se proliferando na nossa sociedade, tem sido preocupante. Então vejam, eu parti de um exemplo que, né, certamente não é nosso, mas ele retrata, ele consegue ser além, né? Então vejam, é esse cuidado só que a gente tem que ter. Então assim, o texto ele sempre está situado, como eu falei. Então, ele tem marcas, né? Ele tem marcas históricas, né? Tem marcas sociais. Olhar para trás, ver que o José de Alencar, né? Eu tô olhando para ele, a forma como ele encarava a mulher, pensar na ótica de hoje, né? Como algumas pessoas vão falar de Monteiro Lobato e o seu caráter racista, ou outros autores que também tinham caráter racista, e não levar em consideração a sociedade em que vivia, né? Os valores que se tinha daquela época, sabe? É uma extrapolação que a gente faz, porque a gente vai olhar com a ótica do tempo presente. Então, assim, preciso ter cuidado, né? Então, quando eu vou ler um texto de um autor, é muito importante saber, sobretudo literário, é importante saber o contexto de produção, saber quem escreveu, saber, né, qual o contexto que ele está situado, qual foi a escola literária de que ele fazia parte, qual era o projeto que essa escola tinha, quais eram as características que eram presentes naquele determinado texto. Então, assim, quando eu vou para um texto, certo, Paulo, mas o que é que isso pode me ajudar na hora da prova? Quando eu vou para um texto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, olha ali embaixo, olha a fonte daquele texto, quem escreveu, onde escreveu, esse texto foi publicado onde? Numa revista, uma revista de quê? Uma revista de economia, uma revista de ciências, um livro literário. Quem foi o autor? Eu conheço? O que eu sei sobre a vida desse autor? Né? De que escola literária ele fazia parte? Quais eram os projetos que ele tinha? Quais eram as características daquele autor? Porque assim, se eu conheço Clarice Lispector, eu vou para um texto dela, né? Por mais que eu não conheça aquele texto, mas eu remeto imediatamente, atiço um conhecimento de mundo meu, e eu sei como é o estilo dela, quais são as suas características, isso me ajuda. Eu sei um pouco da sua trajetória, eu sei o que marcou ela literariamente. Quer dizer, então, que para você entender um texto, você precisa saber a biografia daquele autor todinho? Não necessariamente. Veja, não é acumular conhecimento, não é saber decorar todos os dados, saber onde ele nasceu, onde ele morreu, o que ele gostava de comer, o que ele tinha alergia. Não é? Também não vamos exagerar. Mas é você saber o mínimo, entende? Então, quanto mais conhecimento você tem sobre aquele determinado autor, sobre aquela obra, sobre aquele determinado contexto, maior vai ser o que eu falei antes do meu excedente de visão. Então, uma coisa é eu ler um texto com a minha ótica um pouco mais, né, imatura. E quanto mais eu amadureço, mais eu aumento essa minha ótica, mais chances de enxergar o texto na sua totalidade eu vou ter. Por isso que o mesmo texto ele pode ser acessado de diferentes formas. Então, se eu leio um texto com 8 ou com 80 anos, a minha forma de enxergar aquilo vai ser diferente. Não apenas porque eu cresci em idade, mas porque eu cresci em experiência, sobretudo. Né? Então, assim, o mesmo texto ele nunca é acessado da mesma forma duas vezes. Da mesma forma como o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. Porque vocês sabem, nem o homem vai ser o mesmo, nem o rio vai ser o mesmo. As coisas passam, as coisas são mutáveis. Né? Então, eu mudo a todo instante. Eu terminar esse vídeo, gravar, vou ali, vou conversar com as pessoas, enfim, e eu vou mudar. Né? Eu tô sempre mudando, eu sei que vocês também. Então, quanto mais conhecimentos a gente vai adquirindo, mais experiências, mais, sabe, maior vai ser minha capacidade de enxergar aquele texto. Então, assim, é muito importante a informação, né? Mas uma informação situada. Então, se eu estou refletindo sobre aquele texto, eu não posso extrapolar, porque lembre-se, não é uma prova subjetiva, onde eu vou poder refletir e escrever tudo que eu penso. É uma prova objetiva. Então, quer queira, quer não, eu tenho que me concentrar na materialidade que está ali, nas palavras que estão ali. Mas, como eu disse, ajuda, sabe? Quando eu parto para um texto, analise essa tira,
né? E eu chego lá e é uma tira de Mafalda, e eu sei quem foi o autor, eu sei quem é Quino, eu sei qual é o estilo dele, eu conheço a personagem Mafalda, eu conheço Susanita, que é a outra personagem lá, eu sei o que elas pensam, sei como é. Eu já li outras tiras daquela, entende? Aquilo facilita o meu processo de compreensão do que se eu estivesse vendo pela primeira vez. É diferente uma tira de Mafalda e uma tira de Calvin, por exemplo, né? Uma tira da Turma da Mônica, uma tira de Snoopy, né? Cada personagem dali, os autores têm um estilo diferente, né, de um humor, crítica social, né, é diferente a forma como cada um deles faz isso. Então, quando eu os conheço, quando eu partilho já tenho esses conhecimentos prévios, eu já ativo eles e eu vou para a prova com aqueles conhecimentos. Então, assim, quanto mais a gente exercita esse papel da leitura, né, de leitores críticos, de leitores que exercem sua cidadania, que exercem sua criticidade, sua reflexão, porque de nada também adianta eu ler um texto de forma fechada. Eu preciso estar aberta para aprender com aquele texto. E também para ensinar para aquele texto, por que não? Né? Porque eu nunca saio de um texto da mesma forma que eu entrei. Se você sair, tem alguma coisa errada. Aquele texto, ele te transforma de alguma forma, né? Enfim, mas eu queria falar como os textos eles são marcados pelo tempo e pela história, como eu vinha comentando. Mas eu queria falar isso sobre o viés dos gêneros textuais. Porque, assim, existem alguns gêneros, né, em que eles, dependendo de como eu vou fazer, algumas críticas elas podem ultrapassar os seus limites de tempo e de espaço e assumirem um caráter quase universal, sabe? Quase global. É o caso da literatura, né? Por que eu falo isso? O que torna um texto literário? Eu digo assim, nossa, como esse texto é poético. É a sua capacidade de não se restringir somente à sua época, né, somente à sua sociedade. É a capacidade que ele tem de tocar na gente, no que a gente tem de mais humano. Por isso que eu consigo ler um texto de Machado de Assis, que não é meu contemporâneo, e conseguir entender a crítica dele como algo tão contundente para a nossa sociedade. É isso que me faz perceber um texto, sabe, de Gregório de Matos, lá do Boca do Inferno, e perceber como a nossa sociedade permanece tão igual. É isso que me permite ler um texto de William Shakespeare e dizer, eu sinto o amor dessa forma. Eu sinto como ele conseguiu entender isso. Então, assim, a literatura ela tem um caráter de tocar no universal. Ela consegue transitar nisso, sabe? E ela quebra um pouco essa barreira do tempo e do espaço. Então, assim, claro que os autores estão marcados por isso, mas eles conseguem se conectar com algo mais profundo, que é o de humano, né? E eu lembro que tem uma das habilidades lá da proposta da prova de linguagens, Código de Suas Tecnologias, se vocês derem uma olhadinha lá, tem detalhado, e quando chega na parte de literatura, eles falam exatamente sobre isso. Eu consegui perceber o caráter universal e dinâmico de um texto literário e perceber ele para além da sua época, né? Mas perceber o sentido que ele vai ter para a sociedade como um todo, entende? Esse caráter universal. Então, tá lá numa das habilidades da prova de linguagens. Mas assim como tem isso, eles também falam sobre entender que tem outros textos que eles vão ser marcados por um tempo, né, por um determinado processo. Então, assim, existem gêneros, quando a gente pensa num contínuo de tempo, né, existem gêneros que eles são mais... Eu não posso dizer que tem gênero que se prende a um determinado fato e gêneros que não, certo? Porque a gente sempre está marcado pelo tempo presente, seja um texto de ficção, né, como Harry Potter, O Senhor dos Anéis, ou não, né, mas a gente sempre está marcado pelas nossas concepções de mundo, de alguma forma. Mas existem textos que eles estão mais presos a uma determinada realidade do que outros. Então, seguinte, pensando no caso da charge e do cartoon, se vocês virem um cartoon, né, o que diferencia? Embora na prova do Enem, às vezes eles usam a nomenclatura de forma um pouco confusa e muitas vezes eles não fazem distinção entre as duas coisas. Mas assim, né, o que poderia diferenciar, se a gente fosse pensar? É a questão da temporalidade. Porque enquanto o cartoon ele traz uma crítica que é atemporal, então eu vou projetar aí na tela, se der tudo certo, eu vou botar aí na tela um cartoon pra vocês, que tem de um iceberg, né, e ele tem aí o caso da selfie. Então tem aí um iceberg tirando uma selfie e a gente percebe como ele é, né, como existe uma coisa que é rasa, como as pessoas só enxergam aquilo que está na superfície, mas há tanta coisa por detrás daquilo, né, há tanta coisa submersa. A gente sabe aí, por uma questão de física, que 30%, né, fica acima da água, 70% abaixo, enfim.
E aí mostra como a maior parte, né, desse iceberg, ele tá submerso, a gente não enxerga. Mas nas selfies a gente vê o sorriso desse iceberg. Mas por dentro a gente vê o quão rachado ele está. Né? Isso é uma crítica atemporal, isso é uma crítica que independe se eu tô no Brasil, se eu tô na Argentina, se eu tô na Alemanha, né? Isso eu posso ver daqui a 5, 10 anos eu vou entender da mesma forma, né? Enfim, entender da mesma forma não, mas assim, conseguir refletir, pelo menos, sabe? Né? Sem nenhuma dificuldade. Mas, né, se eu pego uma charge, a charge ela parte de um fato, né? Um fato presente. Então teve lá uma charge sobre a greve dos caminhoneiros, tá? Então eu vou olhar para essa charge e se eu souber do contexto da greve, tô falando guerra, não sei porquê, da greve dos caminhoneiros, eu vou olhar para aquela charge e vou conseguir entender a crítica que ela faz. Né? Se eu pego uma charge sobre a questão do coronavírus que está acontecendo agora, né, para as pessoas que passaram por essa situação ou que ficaram sabendo, enfim, depois daqui a um tempo, elas vão entender. Mas será que essa charge ela vai ser vista da mesma forma daqui a 50, 100 anos, se as pessoas não tiverem esse conhecimento? Entende? Então, assim, a charge ela tem mais esse caráter. A notícia também. Se eu quero me informar sobre uma notícia, eu quero me informar sobre uma notícia de agora, né? Eu não vou pegar, eu não quero saber de uma notícia de uma coisa que já está passada. Eita! Teve um aumento aqui, né, da gasolina. Menina, mas já baixou, não tá sabendo. Ah, então essa notícia não me serve mais. Entende? Então, ela precisa estar bem situada. Então, a notícia, vai ter essa relação aí com o tempo presente. Não é à toa que, se vocês repararem, a notícia, ela sempre vai estar, assim, a manchete, ela tá sempre no tempo presente. Ela não tá no passado. Pegue uma manchete de jornal e preste atenção nisso. Então, tem lá dizendo... Sport ganha de 3-1 do Criciúma, né? Sei lá, não vai ter Sport ganhou, né? Vai ter Sport ganha. Porque a ideia que você tem é de que a coisa tá acontecendo agora, quando você lê. Ele traz um caráter imediatista, porque as pessoas querem ler algo de imediato, entende? Então essa foi uma estratégia argumentativa que os jornais encontraram, né, para atrair o leitor. Então as manchetes, elas estão sempre no tempo presente. Já no corpo da mensagem, eles vão falar, né, no estádio da Ilha do Retiro, o jogo acabou, né, assim. Aí eles vão usar o tempo passado. Mas pelo menos na manchete, para chamar a sua atenção, eles vão usar o tempo presente. Então, assim, a notícia, ela tá mais atrelada, né, ao tempo presente. Se você quer escrever uma dissertação argumentativa, se você quer escrever um artigo de opinião, você vai procurar argumentos o mais recentes possíveis, né, para poder sustentar a sua opinião. Então, se você vai trazer dados do IBGE, então, segundo pesquisas do IBGE, aí tantos por cento de pessoas... Então, eu sempre puxo uma seta quando eu tava corrigindo as redações, botava segundo dados de quando? Porque quanto mais você mostra que aquela pesquisa é recente, mais relevante se torna o seu dado. Porque ele mostra que você, né, tá antenado, que é uma notícia atual e que continua, portanto, sendo relevante. Porque uma notícia, um dado do IBGE de 10, 20, 30 anos atrás, ele pode já não representar a realidade que a gente vive hoje. Entende? Então, assim, dependendo do tempo, né, do espaço que aquela pesquisa foi feita. Ah, mas foi uma pesquisa do Brasil? Ou foi uma pesquisa feita com pessoas na China? Entenda, elas representam a nossa realidade? É uma pesquisa recente? Então, assim, eu preciso situar quem foi a empresa, qual foi o órgão que fez essa pesquisa, quando ele aconteceu, entende? Quando essa pesquisa aconteceu, para mostrar, então, assim, segundo uma pesquisa recente do IBGE, segundo uma pesquisa do ano passado, né, segundo uma pesquisa do último bimestre, né, mas eu preciso mostrar a relevância daquele meu dado e isso parte também pelo tempo, né? Então, tudo isso que eu tô falando é só para mostrar como nós, seres humanos, nós somos marcados pelo tempo que vivemos, pela nossa história de vida, pelas nossas condições, e isso se manifesta através da língua. Isso se manifesta até mesmo na variedade linguística que eu carrego, porque ela vai carregar a marca de onde eu venho, vai carregar a marca da minha história, do meu grupo etário. Através da forma de eu falar, vocês vão saber mais ou menos qual idade que eu tenho, pelas expressões que eu utilizo, né, de qual local eu venho. Então, assim, nós somos marcados culturalmente, e língua é cultura. Língua é um artefato cultural, língua é uma manifestação de poder, língua é uma manifestação da sociedade em que vivemos, e é por isso que ela todo tempo se transforma, né? Ela nos marca e ela revela algo de nós. Bom, só isso, vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu agradeço demais o carinho e o fato de vocês terem ficado até o final,
né? Então, assim, qualquer dúvida, como eu falei no início do vídeo, podem procurar a equipe, tá certo? A gente tá aqui pra se ajudar. Espero que tenham gostado. Enfim, por favor, fiquem em casa, se protejam e força que toda essa situação vai passar, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!